Olá pessoal, tudo beleza? Eu sou Edson Macedo, esse aqui é o canal Futebol Nordeste e hoje nós vamos falar da oitava rodada da Copa do Nordeste. A oitava rodada que acontece nessa quarta-feira promete muito, tem clube já classificado, tem clube precisando da classificação, tem todo tipo de situação e a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre como é que fica essa última rodada da Copa do Nordeste, não é isso, Marcos? É isso mesmo, o campeonato chega na última rodada pegando fogo, né? A gente que sempre gosta assim de campeonatos que chega na última rodada e a gente fica naquela expectativa, quem passa, quem é eliminado. E como o Edson já falou, a exceção de Bahia já classificado e América, ABC e Itabaiana que já foram eliminados, todo mundo tem chance de ficar de fora ou de passar para a próxima fase. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho também sobre esse formato da Copa do Nordeste. Veja bem, na Copa do Nordeste, os times do grupo A jogam contra os times do grupo B. E é aí onde começa a confusão. Por quê? Imagine que a gente tem times no grupo A que tem 12 pontos e vai ficar de fora, enquanto tem times no grupo B que tem 8 pontos e pode se classificar com esses 8 pontos, até com 6 a depender do resultado dessa última rodada. Ou seja, é uma confusão muito complicada. Um time fica de fora com 6, 8 pontos, por exemplo, enquanto que o outro time do outro grupo se classifica para a próxima fase com uma pontuação ainda menor. Na verdade, eu falei o contrário, né? Um time com 6 não se classifica e um time com 12 se classifica. É uma situação muito complicada, né, Marcos? É um campeonato com um formato muito diferente do que a gente vê nos outros campeonatos e que eu acho que é um campeonato meio injusto, se partindo dessa perspectiva, né? Exatamente, inclusive é o mesmo formato do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que tem 4 grupos com 4 equipes e tem a classificação geral. Por exemplo, o São Bernardo ficou em quinto na classificação geral, não avançou, né, fez 21 pontos e a Portuguesa com, se eu não me engano, 17 pontos avançou, estava lá embaixo na classificação geral. É um formato um pouco estranho, injusto, concordo com você, mas que, né? Até porque, Marcos, a gente tem a seguinte situação. Vamos supor, o Bahia joga fora contra, vamos fazer aqui um cenário hipotético, contra a Juazeirense. Aí o Bahia ganha da Juazeirense, certo? Ou perde da Juazeirense. E não tem um jogo de volta, ainda tem mais essa. Se o campeonato tivesse ainda assim jogos de ida e volta, já era uma situação complicada porque você teoricamente não disputa com os clubes do seu grupo exatamente, né? Você tenta se classificar, sua pontuação vai ser comparada com os clubes do seu grupo, mas na verdade você está tentando sua classificação com os times do outro grupo. E a gente acaba perdendo até porque, inclusive, seria bom se os grupos se enfrentassem as mesmas equipes do mesmo grupo. Porque, por exemplo, chega numa parte dessa e aí tem um confronto direto, o quinto contra o quarto. Exatamente. Já é uma situação de trazer expectativa para o campeonato, para ver quem passa e aí agora vai ser um jogão, entende? É verdade. E eles nem se enfrentam, né? Exatamente. Ou seja, é isso mesmo. Estão disputando aquela vaga ali, mas nem se enfrentam. É muito complicado, é um campeonato com um formato diferente. É um campeonato que... Eu sinceramente sou contra esse tipo de formato. Eu também. Eu acredito que você tem que jogar contra os clubes do seu grupo e aí você disputa contra os clubes do seu grupo e daí essa questão de não ter jogo de volta, tudo bem. Calendário apertado, muitos jogos, os clubes jogam os estaduais, os clubes jogam Copa do Brasil, enfim, vem aí o Campeonato Brasileiro, né? E aí eu sei que o calendário é apertado mesmo, de repente não tem como colocar, até porque é custo também, né? A gente sabe que tem clube aí que gasta muito para viajar o Nordestão aí jogando os jogos, e aí ter mais jogos complicaria realmente a situação de alguns clubes. E prejudica, inclusive, os que estão na Série A, né? É verdade. O calendário fica apertadíssimo. É verdade. Vamos falar aqui dos jogos que vão acontecer quarta-feira, certo? Como o Marcos falou, a gente já tem Bahia classificado. Como a gente já tem Bahia classificado, a gente já viu aí, né, Marcos? O Bahia já anunciou, o Bahia já viajou com os jogadores do Sub-20. Né? Resumindo, o Bahia vai jogar com o Sub-20
contra o Botafogo da Paraíba. E nem o Rogério Ceni viajou, até o técnico vai ser o técnico do Sub-20. Foco total na final do Baianão, né? Exatamente. E aí por quê? Né? O torcedor do Vitória, de repente, ele vê isso como entre aspas, né? Uma forma de prejudicar o rival, porque o Vitória se coloca numa situação muito complicada. Daqui a pouco a gente vai falar do Vitória. Mas o Bahia está classificado. Time classificado, final do estadual no final de semana, né? 3 dias depois. E aí o que acontece? O calendário apertadíssimo, porque o Bahia está na Série A. Exatamente, muitos jogos num curto espaço de tempo. Então não tem nada mais lógico do que jogar ou com o time reserva ou como o Sub-20, que o Bahia já vinha jogando com o Sub-20 no início da Copa do Nordeste. Aliás, não jogou muitos jogos na Copa do Nordeste, mas o primeiro jogo na Copa do Nordeste e os primeiros jogos no Campeonato Baiano, o Bahia jogou com o Sub-20. Na ocasião é porque o clube principal do Bahia estava em Manchester, né, fez a temporada em Manchester e por isso jogou com o Sub-20. Já aconteceu também em outros anos do Bahia estar numa situação parecida, de classificado e principalmente jogando 2 jogos ao mesmo tempo. O Bahia, para quem não sabe, há poucos anos atrás, aí, 2018, se não me engano, aconteceu isso, 2019, o Bahia chegou a fazer 2 jogos no mesmo dia, pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Baiano. E aí o que acontece? Tem que botar o Sub-20 para jogar, não tem outro jeito. Nessa ocasião, Bahia classificado, nenhum clube mais alcança o Bahia em pontuação. No regulamento da Copa do Nordeste, o clube que tem uma pontuação maior, eles jogam os jogos de mata-mata dentro de casa. Isso é uma vantagem absurda e inegável. O próprio Rogério Ceni falou em diversas entrevistas dele que o objetivo do Bahia na primeira fase não era apenas se classificar, mas se classificar bem, com a pontuação alta, para que o Bahia jogasse os seus jogos dentro de casa. Inclusive, Marcos, ele cita o ano, quando ele estava no Fortaleza, que ele diz que o título do Fortaleza foi muito importante para o título do Fortaleza jogar os jogos de mata-mata dentro de casa. E isso tem uma série de fatores. Não é só a questão do fator torcida, não é só a questão do fator campo, mas é principalmente a questão do fator viagem, cansaço e tal, né? E com essa questão dessa conjuntura de vários jogos, como a gente estava falando do calendário, ajuda ainda mais, certo? Então, Bahia com Sub-20 nessa quarta-feira, já classificado, nenhum clube mais alcança o Bahia. O Sport é o clube que pode chegar a 17 pontos, mas o Bahia tem 18 já antes dessa rodada. Então, o Bahia tranquilo. Já a gente fala de outros jogos aí que envolvem esse jogo do Bahia, né? Mas vamos por partes. Vamos falar, Marcos, aqui dos confrontos, né? Vamos começar com o jogo do Fortaleza. Fortaleza joga contra o Maranhão, não é isso? Então, Fortaleza e Maranhão. O jogo é fora, né? O jogo é lá, no Maranhão. E eu acho, Marcos, que o Fortaleza tem hoje aí 8 pontos, né? Fortaleza com 8 pontos, Fortaleza que vem de 2 derrotas, né? Amargou 2 derrotas. Derrotas duríssimas. Duríssimas, né? Um clássico. E o último jogo, Fortaleza perde por Vitória dentro de casa, complica um pouquinho a situação dele, embora com 8 pontos, Fortaleza sendo o Fortaleza que é, né, um time extraordinário nos últimos anos aí, acho que é o time mais representativo do futebol nordestino dos últimos anos, né? Fortaleza fez campanhas incríveis na Série A, um Fortaleza que é presente na Libertadores, um Fortaleza presente na Sul-Americana. Então eu acho que tem tudo para se recuperar, não é, Marcos? Aí se classificar. Com certeza, o Fortaleza é um time muito bem acostumado com as grandes competições, está a um alto nível há alguns anos, né? Tem um baita treinador e um projeto muito bem formado. Só que é bom abrir o olho para o Maranhão. Eu acredito que o Fortaleza, nessa fase, ele vai corresponder e vai passar de fase. Mas é bom a gente abrir o olho para o Maranhão, porque o Maranhão conta com um artilheiro Clecione, com 13 gols, certo? Ele já venceu 3 jogos nessa Copa do Nordeste. É um número que, se você for analisar a tabela, não tem times que tem uma vitória. É verdade. Certo? É a grande surpresa dessa Copa do Nordeste. Isso é algo para se analisar. O Maranhão, que, ao meu ver, fez uma boa campanha na Copa do Nordeste, até pelo time, né? Por toda a questão, por ter clubes como
Bahia, Fortaleza, Sport, Ceará, e é um clube que venceu 3 jogos na Copa do Nordeste, né? Inclusive, na temporada, o clube fez 20 jogos e venceu 12, empatou 4 e perdeu 4. É bom o Fortaleza abrir o olho. É uma boa média. É uma boa média, é bom um bom aproveitamento. Exatamente, porque é um jogo decisivo, certo? Como a gente falou aqui, tanto um quanto o outro tem chance de se classificar e chance de ser eliminado. Então, é bom o Fortaleza ficar de olhos bem abertos, apesar de eu achar que o Fortaleza vai corresponder e vai se classificar. A verdade é que o Fortaleza tem muito mais time, né? Fortaleza é um time que nos últimos anos, né, inclusive esse ano, Fortaleza faz um 6º ano consecutivo dele na Série A, o que é uma marca, né? É uma marca porque ele é o clube nordestino com mais participações consecutivas na Série A, certo? Antes do Fortaleza tinha sido o Bahia, de 17 a 21, tinha ficado 5 anos consecutivos, e o Fortaleza esse ano se torna o clube nordestino com mais participações consecutivas na Série A. Parece que não é nada, né? Se a gente for falar de clubes do eixo sul, né? De clubes como o Corinthians, como o Palmeiras, né? Parece que não é muita coisa, mas é muita coisa sim. É muito difícil se manter 6 anos seguidos na Série A. A gente tem aí o Palmeiras, que já teve 2 rebaixamentos e por pouco não teve um 3º rebaixamento, isso no intervalo de poucos anos, de 10, 12 anos, entendeu? Então, assim, é difícil se manter na Série A. É difícil, muito difícil. Principalmente hoje, que tem muitos jogadores que estavam na Europa voltando para o Campeonato Brasileiro. Verdade. O sarrafo do Campeonato Brasileiro subiu um pouquinho, são grandes times. E o Fortaleza tem disputado com esses times. E tem feito excelentes campanhas. Fortaleza se classificou para a fase de grupos da Libertadores. Ficou em 4º lugar, né? 2021, salvo engano. E foi para a fase de grupo da Libertadores, já tem mais uma segunda Libertadores como pré-Libertadores, sem falar que no primeiro ano que o Fortaleza volta, ele fica em 8º lugar, em 9º lugar, só por 3 pontos ele não pegou essa vaga, né? Então, assim, Fortaleza é um time que vem nos últimos anos extremamente organizado, administrativamente, né Marcos? E não só bem administrado, mas um clube que a estrutura administrativa que o Fortaleza vem montando nos últimos anos favoreceu também ao futebol do Fortaleza, né? Isso se refletiu no campo com grandes contratações, com a montagem de um projeto incrível e com também uma coisa que eu acho muito marcante no Fortaleza, manter um técnico tão bom por tanto tempo é sinal que o projeto do Fortaleza é ainda maior e pode ir muito mais longe. Eu acredito muito nesse pensamento, né? Para você manter um grande treinador, você precisa dizer para ele alguma coisa que ele queira ficar, né? Não é só financeiro, porque financeiro eu acho que um treinador do gabarito dele encontra aí fora. Exatamente. Né? E é importante, né, a longevidade, porque o clube já entende a metodologia do técnico, né? Tem jogadores mais entrosados dentro de campo. É um fator muito importante para um time que quer ser vencedor. É verdade. E como eu disse, o Maranhão ele é uma surpresa boa nesse campeonato, porque aparece com um time arrumadinho, né? Chega nesse momento de 8ª rodada com chance de classificação, né? E isso faz com que o campeonato, a Copa do Nordeste, ela tem crescido ao ponto de que praticamente todos os times chegando na última rodada, à exceção de 3, como você falou, com chance de classificação. Em outros campeonatos, a gente já via essa última rodada praticamente liquidada a fatura, praticamente os confrontos da próxima fase já definidos quase, uma ou outra vaga ali, e agora a gente chega numa Copa do Nordeste disputadíssima. Eu tenho observado, Marcos, inclusive, que o futebol tem mudado. O futebol brasileiro tem mudado em todas as suas regiões. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, é um campeonato que a gente tem hoje um Cuiabá, que subiu e não caiu, né? A gente tem um Fortaleza que subiu e não caiu mais. A gente tem times que se organizam, times que têm administrações cada vez melhores, né? Não é mais uma exclusividade de clubes do eixo sul, de clubes que têm muito dinheiro. São clubes que vêm de baixo, né? Que estavam em Série B, em Série C, no caso do Cuiabá, veio subindo série após série e faz dá uma aula de administração, de organização como clube
tanto a administração financeira como de futebol. Times equilibrados, tanto financeiramente quanto na apresentação do futebol do time nas 4 linhas. É verdade. E isso com contratos, às vezes com uma folha salarial muito menor, mas com contratos pontuais, com acertos nesses contratos, né? Nesses jogadores e resultados, o que é importante no futebol. Resultados. Então, acho que o Fortaleza é esse grande exemplo do futebol nordestino dos últimos anos e acho que a força, o peso do Fortaleza vai ser significativo nessa rodada. Acho que o Fortaleza se classifica também. Não vou dizer que vai ser tranquilo, porque, como você falou, pode ter um fator surpresa, né? Exatamente. E o futebol muda muito de um minuto para o outro. Dentro de campo, vacilou, as coisas podem acontecer. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do confronto de ABC e River, né? Esse confronto, especificamente, ele traz o seguinte, né? O ABC, espere só um minutinho, enfim, tá praticamente eliminado o ABC, né? Foi eliminado. Foi um dos que foi eliminado. O River tem chance de classificação, River, não é isso? Remota. Teria que ganhar seu jogo e torcer por uma sequência de combinações, né? Mas tem chance. A verdade é que ainda tem chance. O River ele tem 10 pontos, ele pode chegar a 13 e a gente tem 3 clubes dentro da zona de classificação com 12 pontos no grupo dele. Ele joga contra um clube já com a vida já definida, mas como você falou, é esses clubes que tendem a aprontar, né? Realmente são jogos que fazem medo, porque tenha medo de quem não tem nada mais a perder. No caso do ABC, joga um jogo sem mais pretensões no campeonato, pode fazer o jogo que não fez no campeonato inteiro, né? E acabar tirando a vaga do River, né? É verdade. Então, do ABC a gente não tem muito, porque é um confronto em que ele vai ter que torcer por a combinação de resultados que vai ter que acontecer para que o ABC se classifique. É muito uma situação grande. Bastante complicada. A coisa que chama a atenção é que a ABC ela é 7º colocado e ainda tem chance de classificação. Eu chamo a atenção para isso para mostrar o quanto a Copa do Nordeste ela tem crescido nos últimos anos. Ela tem se tornado cada vez mais disputada nos últimos anos, né? Porque o que acontece? Antigamente você via uma Copa do Nordeste que você pegava ali um conjunto de 4 ou 6 times e a Copa do Nordeste era em torno daqueles times ali, né? Os outros times já chegavam na 7ª, 8ª rodada sem qualquer chance de classificação. E muito embora seja uma chance remota do ABC, ainda existe. Significa dizer que o campeonato tem se tornado mais equilibrado a cada ano. Nós temos aí 14 times, né, brigando. Exatamente. São 16 times. Na verdade, 14 não, 13, né? 13 já não tem mais chance. Né? 3 já não tem mais chance, o Bahia já está classificado. Já está classificado. Então nós temos 12 times. Isso, 12 times. 12 times que brigam pela vaga, né, na próxima fase. Verdade. Vamos lá, vamos falar agora então de... Só um dado sobre o River, né? O River foi o único clube a vencer o Bahia, certo? O River, o Bahia que tem até então 7 jogos, vai para o 8º jogo agora. O Bahia venceu 6 jogos, inclusive vencendo o Vitória. E o único clube que venceu o Bahia foi o River do Piauí. É verdade. E a gente vai falar agora de América e Náutico. Muito embora o América já não tenha chance de classificação, mas o Náutico defende a vaga nessa rodada. O Náutico é 4º colocado do seu grupo, com 7 pontos. Aquela situação que a gente vinha falando, né? Um lá fica de fora com 12 pontos, enquanto aqui um classifica com 7. Então, assim, o Náutico defende a vaga, joga fora contra o América, né? Um Náutico que vem de jogos, inclusive, contra o rival, né? Jogos fortes, sempre. Clássico é uma coisa que muda a atmosfera do futebol, né? Clássico é uma coisa que não importa a fase que os clubes estão, quando tem clássico a coisa muda completamente, né? E o Náutico vem de uma temporada que tenta se equilibrar, faz uma Copa do Nordeste, eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acho que ele faz uma Copa do Nordeste acima do que no início eu ouvi os torcedores falando, do que era esperado. Então o Náutico faz uma Copa do Nordeste que não é que impressiona,
mas que é acima da perspectiva que os torcedores do Náutico tinham no início, pelo menos das notícias que eu acompanho, do que eu vi dos torcedores do Náutico. Esse era o parâmetro, né? Era o que estava desenhado no início. No entanto, o Náutico está aí com chance de classificação. E o futebol, né? Futebol e as suas surpresas. Então o Náutico tem 7 pontos, defende a vaga fora de casa. Você acha que aí também é um caso em que a camisa vai pesar, Marcos? Acredito que sim, inclusive porque o Náutico ele conta com o Paulo Sérgio, né? Que está tendo um início muito bom de ano, fez 4 gols em 6 jogos. O Náutico vai contar com ele para esse jogo. E o Náutico ainda tem esse fator a favor, entre aspas, né? Que é o fato de jogar com um time já eliminado, né? Eu acho que o Náutico também aí chega como favorito para esse jogo, para avançar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Também acho que o Náutico chega, se classifica, né? E aí é a grande questão, porque se a gente acredita na classificação, né? Por exemplo, a gente tem o Bahia classificado. Se a gente acredita na classificação do Fortaleza e na classificação do Náutico, isso significa dizer que a gente só teria agora uma vaga no grupo B, né? Mas vamos falar agora do jogo do Fortaleza, do jogo do Ceará, aliás, né? O Ceará joga contra o Itabaiana. O Itabaiana também já não tem chance de classificação, né? O Itabaiana é o último do grupo B e não tem chance de classificação. Então, assim, o Ceará que ganhou o clássico está na final do campeonato cearense, né? Contra o rival de novo, né? E é um time que eu acho que esse ano o Ceará tem se organizado, o Ceará tem buscado contratações, acho que o Ceará vem numa Série B desse ano para buscar o acesso, né, Marcos? E eu acho que favoritíssimo aí, não tem nem o que dizer num jogo como esse. O que você acha? É isso, né? O Ceará que passou por uma reformulação agora importante no time, né? Após não conseguir o acesso para a Série A do ano passado, desse ano. Eu falo da Série B do ano passado. Sim. É um clube que vai contar para esse jogo com o vice-artilheiro da Copa do Nordeste, o Eric Puga, que já marcou 3 gols nessa Copa do Nordeste, né? Mas aí, Edson, tem um dado negativo para o Ceará para essa rodada. Eu falo porque o Ceará vai jogar dentro de casa. Sim. E o retrospecto do time na Copa do Nordeste não é bom dentro de casa. O time fez 3 jogos, né? Esse vai ser o 4º, perdeu 2 jogos e empatou 1. Se eu não estou enganado, foram 2 empates e uma derrota, na verdade. Foram 2 empates e uma derrota, ou seja, em 3 jogos que você disputou 9 pontos, você só somou 2. Né? Então o Ceará chega para esse jogo tentando resolver esse problema, vencer dentro de casa. Mas eu acredito que o Ceará ganha o jogo. Acredito que o Ceará se classifica sem susto. Até porque joga também com um time já eliminado. Já eliminado e assim, embora o que você falou já aqui algumas vezes sobre a questão do time já eliminado poder aprontar, né? Mas tem uma hora que também a camisa pesa demais, a força do time pesa demais e o time consegue fazer realmente se classificar com um bom jogo, se classificar sem susto. Sobre essa questão do adversário que chega sem mais nenhuma pretensão, a gente cita o caso da Série B, né? O Vila Nova que tinha chance na última rodada de subir para a Série A, acabou perdendo, se eu não me engano, para o ABC. O ABC que foi rebaixado na última colocação da Série B. Era um time que não tinha pretensão mais nenhuma e acabou tirando a vaga do Vila Nova. É verdade, aconteceu. Então, a gente gosta sempre de lembrar esses fatos, porque às vezes o time chega lá, não, a gente vai jogar com o time já eliminado, acho que a gente passa, mas futebol são 11 contra 11 dentro do campo e tem que entrar concentrado porque vale coisa importante. É decidido nos 90 minutos, né, Marcos? Vamos falar do esporte, o esporte que está num ano também, assim como os outros, de reformulação, um esporte que é uma das maiores forças do futebol nordestino, um dos clubes mais amados, inclusive, do futebol nordestino, mas passa por uma polêmica, né, de episódios de violência no estado de Pernambuco. Agora, recentemente, mais um outro vídeo aí viralizado aí de seguranças
pelo que eu entendi, seguranças privados contratados para trabalhar no jogo, agredindo torcedores, né? Mas também tem uma notícia de que o Ministério Público de Pernambuco pede a suspensão da torcida organizada do esporte. Então, um ambiente tumultuado já há um tempo em relação a esses problemas de violência. E teve aquele episódio com o ônibus do Fortaleza, né? Que aconteceu aí. E gerou aquela frase do presidente do esporte, que eu acho que foi uma frase muito justa e muito verdadeira. O esporte foi punido pelo CEP. Essa frase precisa ser dita realmente. Foi punido pelo CEP. Para quem não entendeu, para quem ouve pela primeira vez a frase, aconteceram alguns episódios de violência contra ônibus de clubes, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, aconteceu aqui na Bahia, e nenhum dos episódios o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva puniu o clube dono da casa, né? A fala da CBF, o pronunciamento da CBF foi de que esses episódios aconteceram em via pública e por esse motivo a responsabilidade da segurança na via pública é do Estado, não é do clube dono da casa. Tudo bem, até aí a gente pode de certo modo até concordar. Porém, o episódio que acontece com o ônibus do Fortaleza, no jogo em que o Fortaleza vai jogar contra o Sport lá no Pernambuco, esse episódio acontece a 7 km do estádio. Mas, embora em via pública, 7 km do estádio do Sport, né, o Supremo Tribunal de Justiça Esportiva puniu o esporte. E aí o presidente do esporte faz uma coletiva, Marcos, e ele diz essa frase que para mim é marcante, né? Eu acho que os clubes nordestinos, eles precisam começar, eu não sei se talvez não nesse episódio, não sei, em função disso, mas eu acho que os clubes nordestinos precisam começar a olhar uns para os outros, né, e se apoiarem, né? Porque uma clara evidência de que a punição veio justamente pelo CEP. Isso é horrível, né? A CBF precisa explicar uma situação dessa, né? Por que num episódio como esse, eu entendo que tem outras doravantes que às vezes não aparecem na notícia, tem outros pormenores que às vezes a gente não consegue enxergar do ângulo que a gente está. A violência no estado de Pernambuco, nos jogos do esporte, infelizmente é uma verdade, é recorrente, só que temos que achar quem são os verdadeiros culpados, né? Essa conversa que a gente já vem ouvindo há um tempo, do indivíduo ir para o estádio, praticar um ato de violência, um ato de racismo, e você punir o clube, eu acho que ela é uma atitude injusta para o clube, né? Vamos usar como exemplo a Fonte Nova. A Fonte Nova, salvo engano, tem 380 câmeras. Tinha, e parece que iam instalar mais, não sei. Mas vamos trabalhar com esse número. 380 câmeras. Aí o indivíduo chega na Fonte Nova, pratica um ato de violência ou de racismo ou de qualquer outro ato desrespeitoso ou criminoso, e a instituição máxima do futebol pune o clube. Aí pense comigo, Marcos. Um torcedor do time rival manda fazer uma camisa ou pede emprestado com um colega. Tem muita gente que é amigo do torcedor rival, tem amigos que é torcedor do rival. Isso aí é, né? Eu torço para um clube e sou amigo de várias pessoas que torcem para o time, para o meu rival. Então eu pego a camisa daquela torcida, compro o ingresso, vou para o estádio e pratico o ato já de propósito para punir, para que né, de repente é um encontro ali na semifinal do rival com o meu time, eu vou lá e faço esse ato. E aí? Você já pensou se uma moda dessa pega, né? Inclusive eu ouvi, a gente só pode afirmar aquilo que a gente tem como provar, mas eu ouvi na internet, não acreditei de pronto, mas é uma informação que a gente precisa parar para refletir. Eu ouvi que o ato praticado contra o ônibus do Fortaleza poderia não ter sido nem torcedores do esporte, entendeu? E sim outros torcedores com a camisa do esporte. Eu afirmo isso? Não, mas eu vou duvidar também? Não vou duvidar de forma nenhuma. Eu acho que é preciso construir uma lei no futebol, né? Eu acho que a instituição máxima do futebol no Brasil precisa trabalhar com a ideia de discutir uma lei que e mecanismos, né? Hoje a gente tem reconhecimento facial, um monte de gente foi preso aí nesse último carnaval com reconhecimento facial. A câmera pegou lá, viu que ele tinha
um processo, um mandado de prisão em aberto na justiça e pegou. Aí no futebol, dentro de um estádio, um ambiente muito menor, né, uma fração do número de pessoas que tem nas ruas no carnaval, cheio de câmera, a gente não consegue identificar e prender o cara que praticou um ato desse. Então é um ambiente carregado nesse ano, é um ano difícil para o esporte nesse sentido, né? E eu acho que tem que se encontrar mecanismos de que o indivíduo que pratica o ato seja punido e não o clube. Porque se for punir o clube e as pessoas maldosas em perceber que pode usar isso como arma, vai virar uma baderna sem precedentes, né? É preciso que se discuta mais isso. Eu vejo as coisas acontecerem, eu vejo a instituição aí, a CBF punindo clubes por isso, por aquilo, e muitas vezes até tem um vídeo da cara do indivíduo lá, mas pune o clube. Por que não pune o indivíduo? É preciso discutir uma lei diferente nesse sentido, eu acredito dessa forma, certo? Mas enfim, se não punir os outros clubes, por que é que punir o esporte? Né? Essa pergunta que fica, entende? Volto a repetir, que tem um histórico acontecendo aí desde o ano passado, teve aquela punição no jogo Vasco Sport na Série B e tal, lá em 2021, né? Já foi um episódio que aconteceu lá. Tem outros episódios? Tem. É verdade. Realmente o estado do Pernambuco tem construído nos últimos tempos um histórico ruim no que tange essa questão da violência. Porém, botar a culpa no esporte aí já é uma outra coisa que precisa ser discutida, certo? Esporte Juazeirense, a Juazeirense ganhou o último jogo 4-1, aparece com 6 pontos aí, atrás do Náutico que defende a vaga, com chance de classificação. Eu acho que a parte ruim é que a Juazeirense pega um Sport na Ilha do Retiro, pega um time que eu acho que vem forte para a Série B, um esporte que eu acho que esse ano é o ano do esporte, é o ano do esporte brigar e subir para a Série A, e aí o esporte defende também a vaga dele, né? Primeiro colocado do grupo, claro, está uma situação melhor, mas é um melhor que pode ser alcançado, embora precisando de saldo de gols e tal, né? O quinto colocado, que é o Vitória, tem 11, teria que ganhar, torcer para uma derrota do esporte, por exemplo, e ainda tirar saldo de gols. Mas futebol é futebol, porque quando o esporte toma um gol, ele perde um gol de saldo. Quando o Vitória faz um, ele coloca um gol de saldo. Então essa escadinha, esse elevador de um sobe e um desce, pode chegar, né? Então o esporte precisa apenas de um empate, né? Com 14 pontos, precisa de um empate. O empate garante o esporte na próxima fase. Exatamente, mas tem que defender sua vaga. E aí complica para a Juazeirense, né, Marcos? Exatamente. O esporte, que ainda briga, né? Mesmo com os 14 pontos, tem essa vantagem do empate, né? Que classifica o time. O clube vai a 15 pontos. Para o quinto colocado, Vitória, tem 11, né? Se vai a 15, o único que pode alcançar é o Vitória e o Maranhão, vão a 14, certo? Um empate classifica o Vitória. O Vitória que tem... O Vitória não, o Sport. O Sport que tem o melhor ataque da competição, com 13 gols, né? E, como eu disse, o empate já classifica o time. Sem falar que é um time melhor do que o da Juazeirense. O melhor cenário para classificar os dois times seria um empate, porque o Sport, né, se garante, e a Juazeirense torcer pelos tropeços de Náutico. Um pouquinho isso, para os tropeços de Náutico e o 13, né? A depender dessa combinação de resultado, por conta inclusive do saldo de gols do Náutico, não tem tanta distância. Né? O Náutico tem só um gol, né? O Náutico que tem 0 de saldo. Isso. E a Juazeirense tem menos um. Então, se o Náutico toma um gol, a coisa já fica igual, né? O empate, no melhor cenário para a classificação dos dois, Juazeirense e Sport, seria um empate e uma combinação de resultados ruins dos times que estão brigando. É verdade, a Juazeirense iria a 7 pontos, né? E o Náutico se mantinha em 7 pontos, se o Náutico perder o jogo, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A Juazeirense teria que tirar um saldo que é mínimo, né? Um saldo praticamente de um gol negativo que a Juazeirense tem. É um cenário interessante para a Juazeirense. Time aí da Bahia, vamos ver o que acontece nesse jogo. Na teoria, o Sport ganharia o jogo, né? Sim, com certeza. Eu acho que o Sport até tem chance de ganhar esse jogo sem muitos sustos, porém, eu vejo a Juazeirense como um dos clubes que mais cresceram, né? Principalmente esse ano, eu vejo uma Juazeirense
consolidado, uma Juazeirense que tem crescido nos últimos anos e principalmente esse ano eu vejo um time mais organizado. Então pode aprontar sim, pode de repente arrancar um empate, embora eu acredito muito na vitória do Sport. Inclusive, se eu não estou enganado, o placar mais elástico dessa Copa do Nordeste foi do Juazeirense. Fato importante, Juazeirense com muitos gols, acho que salvo engano 4x0, né? E agora 4x1. Salvo engano teve um jogo que foi 4x0. Teve um que foi 4x0 e teve outro, se eu não estou enganado, foi 4x3. Vamos checar depois esses placares aí, mas salvo engano foi isso. É um time que faz muitos gols, então, né? Vamos para CRB e Altos. Meu irmão, eu acredito que vai ser um dos grandes jogos dessa rodada. Eu acredito que o CRB jogando dentro de casa com uma torcida enjoada, uma torcida que pega no pé mesmo do adversário, e o Altos que vai fazer o quê? O Altos ele é terceiro colocado do grupo B. Vai defender a sua classificação também, tem 8 pontos. É um dos clubes que precisa se firmar, né, na sua classificação, embora Juazeirense 13 que tem chances de ainda chegar, né? E o 13 joga contra o Vitória em Salvador, né, no Barradão, um jogo dificílimo para o 13. Mas o Altos não pode vacilar, tem que tentar confirmar pelas suas próprias forças, que ele só depende teoricamente das suas próprias forças para se classificar. Mas o CRB joga dentro de casa. E aí é que complica, né, Marcos? Você jogar fora de casa para defender uma vaga, sendo que o CRB também defende a sua vaga, também precisa se firmar, precisa garantir sua vaga, porque o CRB é o seguinte, está empatado CRB, Ceará e Botafogo com 12 pontos. Aí a gente já tem a notícia de que o Bahia vai com sub-20 e provavelmente, né, teoricamente é um jogo mais fácil para o Botafogo. Eu acho que desse conjunto da ópera aí, talvez seja o jogo mais fácil, né? Mesmo considerando o América já desclassificado, não tem chance de classificação e tal. Mas o Botafogo joga contra um time sub-20. E tem a melhor defesa do campeonato. Tomou apenas 3 gols em 7 jogos. E vai jogar dentro de casa. Aí veja que cenário. Tem todo um cenário a favor, né? Isso. O Sport, jogando dentro de casa, é muito provável confirme sua vaga, como a gente falou. O Botafogo tem esse cenário. Resumindo, dos 3 que estão empatados com 12 pontos, a gente tem o CRB e o Ceará. O Ceará jogando dentro de casa contra um time já rebaixado. Um time que infelizmente não mostrou muito nesse campeonato, né? Tem até uns 2 jogadores ali muito talentosos, mas não mostrou muito nesse campeonato, infelizmente. E aí a gente tem um Ceará dentro de casa defendendo vaga e esse jogo do CRB. Porque assim, por que eu estou falando isso, né? Porque se Sport confirmar sua vaga, se Botafogo vai encontrar uma facilidade um pouco maior do que seria se jogasse com o time oficial do Bahia, né? O time titular do Bahia, o principal. E se a gente entende que o Ceará vai confirmar sua vaga jogando dentro de casa, porque na teoria tem um jogo também mais fraco que os outros, o que é que sobraria para o Vitória se classificar? A gente está falando de CRB, mas envolve diretamente o Vitória, que é o outro jogo que a gente vai falar depois. Então, CRB e Altos, eu acho que é um jogão e pode ser daí a chance do Vitória, né? Eu acho que é o jogo mais difícil desses jogos aí, é o jogo que vai ser mais pegado, pelo que o Altos vem apresentando e pelo que o CRB também vem apresentando. O CRB vem defender sua vaga dentro de casa. O Altos que tem seu valor, né? Fazer uma pontuação dessa jogando contra Sport, Ceará, Botafogo da Paraíba e Vitória, eu acho que é o time que fez 12 pontos. 12 pontos. O Altos. Assim, o Altos não. O Altos tem 8 pontos. Pronto, fez uma pontuação importante, né? Enfrentando times como esse. Eu acredito que o CRB ele tem um time melhor. Inclusive conta com o artilheiro da Copa do Nordeste, que é o Anselmo Ramon, com 4 gols. Sim. O CRB que brigou na última Série B, né? Em alguns momentos esteve lá em cima brigando pelo acesso.
Eu acho que todo o cenário, esses dados, ele é mais a favor do CRB, mas eu concordo com você que é um jogo muito parelho, né? Como eu disse, o Altos tem seu valor por chegar ainda nesse momento com o nível de enfrentamento que teve. Exatamente, e ele é o terceiro colocado do grupo dele, né? O Altos fez uma campanha sólida, porque de repente a gente olha para um grupo e vê o terceiro colocado com 12 e acha que o terceiro colocado do grupo B com 8 não fez uma campanha boa, mas a verdade é que fez, né? E aí o que acontece? Vamos para o jogo que eu acho que é a polêmica, é o jogo mais complicado dessa rodada, né? Vitória e 13 no Barradão, em Salvador. O que acontece? Esse jogo, ele traz umas minúcias diferentes. O Vitória joga contra o 13 para tentar se classificar. O Vitória é quinto do seu grupo, certo? E tem chance de classificação, pode chegar a 14 pontos. Como a gente já falou, tem 3 times com 12 pontos em cima e acima dele, e tudo pode acontecer. A verdade é que tudo pode acontecer. O detalhe a polêmica começa quando ele precisa do jogo do rival, né? Não é só o jogo do rival que tem a ver com o jogo do Vitória, mas o rival vai jogar com o time sub-20. Ou seja, na teoria, se a lógica se comprovar, já é uma vaga que fica mais complicado para o Vitória conseguir, né? Então a gente já tem aí uma situação complicada para ele. Porque essa foi a nossa análise. Sport praticamente classificado, aí a gente tem CRB jogando dentro de casa, que é um jogo difícil, mas a chance do CRB também, por estar dentro de casa, né? Pode ser uma vantagem mais que o CRB consiga sua classificação. E o Ceará, que também joga dentro de casa com um time que também não tem mais chance, né? Na teoria, num cenário melhor para o Vitória, seria o Bahia jogando com o time principal e na teoria o Bahia ganharia do Botafogo da Paraíba. E aí daria mais chances para o Vitória se classificar. Essa é a teoria, seria o melhor desenho para o Vitória. Só que o Bahia vai com sub-20, né? E por mais que pareça uma provocação do tipo o meu rival que precisa desse resultado, a verdade é que na lógica, um time já classificado, com uma agenda cheia de jogos, né? Já garantiu a melhor campanha. Não tem necessidade alguma de jogar com os titulares, principalmente pensando na final do Baianão, porque é um clássico, né? É um clássico e o Bahia precisa vencer, no meu ver, precisa vencer para chegar no Campeonato Brasileiro com uma moral lá em cima, né? Fui campeão em cima do meu rival e eu acho que com certeza o Bahia vai longe na Copa do Nordeste, podendo até ser campeão. Eu acho que é importante para o clube chegar nas principais competições do ano. É verdade. E tem mais um fator, né? O Vitória também, segundo as notícias que veiculam aí até do próprio clube, o Vitória não vai com o time titular. Me parece que o Vitória também vai deixar jogadores titulares de fora desse jogo. Aí fica a pergunta, né? O Vitória prioriza a final do Campeonato Baiano em detrimento da Copa do Nordeste. O Vitória decidiu priorizar o Campeonato Baiano e seja lá o que for na Copa do Nordeste, né? Eu vi torcedores aí também falando, o Vitória desistiu da Copa do Nordeste. Eu vi inclusive um canal de torcedores do Vitória dizendo isso, né? O Vitória desistiu da Copa do Nordeste, o Vitória entendeu que a situação dele na Copa do Nordeste é ruim e prioriza o baiano, é aquela, né? Dá a mão para não perder o braço, ou seja, vamos deixar, já que a gente tem 2 desafios grandes, vamos estrangular um para a gente tentar ganhar o outro, né? Eu não acredito que o clube pense dessa forma, né? Inclusive, se a gente for pensar nas contratações, por exemplo, o Vitória que renovou, né, com o Oswaldo, renovou com Léo Gamalho, contratou o Luan, contratou o Luiz Adriano. Se a gente for levar por essa ótica, eu acho que o Vitória ele tem peças para essas reposições. A gente pensando nos principais jogadores, né? O Léo Gamalho está lesionado, mas, por exemplo, tem o Oswaldo, um jogador importante, tem o Alejandro em boa fase, entendeu? Então eu acho que o Vitória pode usar esses jogadores porque fez contratações importantes, né? Trouxe o Luiz Adriano, que é um jogador de muita bagagem,
experiência europeia, foi campeão recentemente com o Palmeiras, é um jogador que pode ajudar muito nesse sentido. Até porque, como eu falo, o Bahia, que foi adquirido pelo Grupo City, fez contratações pontuais importantes. O Vitória fez também, certo? Então chega para essa final do Baianão querendo, né, dar no ego, né, dar uma inflada no ego. Eu acho que o Vitória está pensando nisso, talvez em pensar em chegar melhor para as principais competições e pensando na Copa do Nordeste. É um jogo que o Vitória pode vencer pelo time que tem. E é isso, eu acho que pode ser essa ótica, né? Contratou grandes jogadores e esses jogadores precisam agora corresponder nesse momento. É verdade, é verdade. São 2 campeonatos importantes, né? A gente vê aquela discussão, aquela velha discussão de que ninguém liga para o estadual porque não vale muita coisa, mas todo mundo quer ganhar o estadual. A verdade é essa. O estadual só não presta quando é a gente que ganha, quando é o outro que ganha. Quando é a gente que ganha, aí comemora o título, zoa o rival e aí vai. E clássico, né? Clássico. E clássico, é verdade. Então, assim, o estadual tem sim uma importância imensa, né? O Campeonato Baiano nos últimos anos, ele passa por mudanças, né? Acho que há 2 ou foi 3 anos atrás, agora não me recordo bem, foi o primeiro ano que o Campeonato Baiano começou a ter premiação simbólica, né? Se a gente for ver o que os clubes gastam para jogar o Campeonato Baiano, é uma premiação muito simbólica, mas é simbólico também ter, né? É simbólico o valor, né? O montante, mas também é simbólico ter, porque nunca teve. Isso significa já uma mudança, um crescimento que nos próximos anos pode ser um valor ainda maior. Mas o fato é que não é o que se ganha quando ganha um título financeiramente apenas, né? O fator principal é o prestígio, é o mérito, é você construir a história do clube, né, alicerçado nos títulos e tal. E, claro, o financeiro também é importante, porque é assim que o clube vai se refazendo, vai se construindo e vai crescendo, né? Vamos para um bate-bola aqui rapidinho, Marcos. Então, a gente tem assim a seguinte situação. No grupo A, a gente tem Sport, CRB, Ceará e Botafogo. Brigando ainda, a gente tem Vitória, Maranhão e River do Piauí. Será que muda? Nesse grupo, só um time não tem chance mais, certo? Na minha opinião, aqui para fechar essa conversa do grupo A, eu acho que os 4 garantem vaga. Pelo cenário desenhado até aqui, temos um Sport que é muito forte dentro de casa, um time muito forte dentro de casa. O Sport é um time que tem crescido bastante e acredito que sobe esse ano para a Série A. Temos um CRB que eu acho que aí é o jogo mais difícil, mais duro no popular, né? Mas acredito que o CRB ainda assim garante sua classificação. Ceará dentro de casa um jogo forte e o Botafogo da Paraíba, que é o time que vai pegar um time sub-20. Já no grupo B a gente tem Bahia já classificado, Fortaleza, que é um time aí, acho que está devendo nos últimos jogos, não está com início de ano como a gente esperava que Fortaleza tivesse, mas a gente lembra também que eu não salvo engano, 2021 ou foi 22, acho que 22, Fortaleza jogando a Copa Libertadores e ele passou algumas rodadas na zona de rebaixamento e depois disparou, saiu da zona de rebaixamento e terminou numa boa colocação. Depois que foi eliminado da Libertadores, passou a focar no Campeonato Brasileiro, o clube melhorou a campanha, né? E foi lá para cima. Exatamente. Então, assim, a gente está falando do Fortaleza, né? Então, quando se fala do Fortaleza, desse time extremamente organizado, com um excelente técnico, com um excelente elenco, pode ser que eu acredito que não fica de fora de jeito nenhum. Aí a gente tem o Altos e o Náutico, essas 2 vagas aí, eu acho que as vagas que eu não vou dizer que está em aberto, mas estaria na lógica mais em aberto, porque o Juazeirense tem um jogo difícil também, e o 13 também, no Barradão contra o Vitória, vai ser um jogo... O Vitória, eu acredito que o Vitória pelo menos vai fazer a parte dele, né? Eu acredito que isso acontece. Então vamos lá, Marcos. Eu pergunto, você me responde. Ceará e Itabaiana, quem ganha? Ceará. Sport Juazeirense. Sport. CRB e Altos. CRB. Vitória e 13. Vitória. Botafogo e Bahia. Bahia sub-20.
Aí vai dar Botafogo. América e Náutico. Náutico. Náutico também, acredito no Náutico. River e ABC. O River. E aí a gente tem o Leão do Pici e o Maranhão. Fortaleza e Maranhão, quem ganha? Fortaleza. Fortaleza. Eu também acho que não vai mudar muita coisa desse parâmetro, né? Copa do Nordeste chegando ao final da sua primeira fase. Teremos aí muitos jogos ainda agora na fase de mata-mata. A Copa do Nordeste, quando chega na fase de mata-mata, ela tem um crescimento assim de bons jogos, de prestígio dos jogos, de visibilidade também muito maior, né? A gente enxuga ali, afunila o campeonato, né? E fica só realmente os clubes que estão com um futebol melhor, que estão conseguindo encaixar melhor seus times e as grandes potências do Nordeste, né? Não tem como a gente não dizer isso, porque é a verdade. Então, assim, fica muito enxugado, né, Marcos? E eu acho que a partir dali é uma fase de jogos muito mais difíceis e muito melhor de assistir também, né? Aí a gente tem aqui, Marcos, vamos dar uma olhada nesse parâmetro aqui rapidinho. A Copa do Nordeste nos últimos anos, ela tem o seguinte desenho. Veja como a Copa do Nordeste, ela tem uma hegemonia de alguns clubes, né? Ela centralizou muito em alguns clubes e aí a gente vê as forças do Nordeste a partir daí. Se eu não estiver enganado, essa é a 21ª edição, salvo engano. E a gente tem nos últimos 10 anos, vou pedir o Marcos para passar para a gente aí os 10 anos, os últimos 10 campeões. A partir de 2014, vamos lá, Marcos, com você. Em 2014 nós tivemos o Sport, né, que foi campeão em cima do Ceará. No ano seguinte, o Ceará chegou à final de novo e dessa vez foi campeão em cima do Bahia. Aqui nós tivemos Santa Cruz e Campinense, né? O Santa Cruz foi campeão em cima do Campinense. Salvo engano, com grafite jogando ainda. Exatamente, grande ídolo do Santa Cruz. No ano seguinte tivemos Bahia e Sport, né? Nesse ano o Bahia foi campeão, em 2017. Em 2018 tivemos o Bahia novamente na final. Verdade. Dessa vez o Bahia foi vice, perdeu para o Sampaio Corrêa. No ano seguinte tivemos Fortaleza e Botafogo da Paraíba, com o Fortaleza campeão. O ano foi 2019. Em 2020 tivemos o Bahia de novo na final e o Ceará de novo, é isso? Exatamente. Na oportunidade o Ceará foi campeão. No ano seguinte tivemos a reedição dessa final, dessa vez o Bahia foi campeão. E sabe o que é interessante, Marcos? Em 2020, o Ceará foi campeão aqui na Bahia, contra o Bahia, na casa do Bahia. Em 2021, o Bahia foi campeão no Ceará, contra o Ceará. Ou seja, o Ceará veio aqui e foi campeão em cima do Bahia, e o Bahia foi lá e foi campeão lá, inverteu, né? Ou seja, 2 campeonatos decididos pelos mesmos clubes, só que, né, ao invés na lógica, em redes parecidas. Na lógica o Bahia ganha aqui, o Ceará lá inverteu. Exatamente. E aí tivemos, nas últimas duas, tivemos o Sport, que foi vice para a dupla do estado do Ceará, né? Fortaleza e Ceará foram campeões em cima do Sport. 22 e 23, né? E esse ano a gente vai ver, né? Quem será o campeão desse ano? Resumindo, a gente tem nos últimos anos Bahia, Ceará, Sport e Fortaleza muito presentes, né? Nas finais da Copa do Nordeste. Além deles, o Santa Cruz, o Botafogo da Paraíba, o Campinense apareceram nas finais, né? Mas nos últimos 10 anos esses 4 clubes dominaram aí as finais, né? Ou sendo campeão ou sendo vice. Daria para dizer que são os 4 favoritos, Marcos, para esse ano também? Sim, pelos últimos anos, né? A tradição dos clubes na competição e são clubes que estão com o elenco muito bem formado. Eu acho que sim, são os favoritos a esse ano de novo, 2 deles estarem na grande final. É isso aí, pessoal. A gente fez um parâmetro aqui dessa última rodada. Vamos ver o que vai acontecer. Quarta-feira, todos os jogos às 21h30.
Vamos acompanhar, vamos ver como é que termina essa tabela, vamos ver quem são os confrontos da próxima fase e aí a gente vai falar deles e a gente vai analisar com mais minúcias aí como é que segue a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, que é um dos campeonatos mais importantes no Brasil aqui, é o campeonato regional mais importante, certo? E tem crescido nos últimos anos. Começou lá atrás com um campeonato que a mídia não olhava muito para ele, não o tinha como importante. E hoje é um dos campeonatos mais importantes, mais disputados. Inclusive, houve um episódio lá atrás em que o Flamengo teve um problema com a Federação Carioca e chegou a pensar em solicitar autorização para disputar a Copa do Nordeste. Pode pesquisar aí na internet que você vai encontrar matéria dessa época falando isso. Isso é uma clara evidência de que é um campeonato que tem crescido, um campeonato forte, um campeonato bonito, que traz as raízes do Nordeste, que mostra a força do futebol nordestino e que principalmente mostra o torcedor nordestino, o quanto o torcedor nordestino é apaixonado, o quanto o torcedor nordestino vive a vida do clube diariamente. Isso a gente vê nos estádios, isso a gente vê nos materiais gerados pelos clubes, nas mídias, enfim, em tudo. Estaremos de volta logo depois das rodadas para a gente falar um pouquinho dessas rodadas, para a gente falar um pouquinho de como termina a primeira fase da Copa do Nordeste e como começa a próxima fase, a fase do mata-mata. Valeu? Um abraço para todos vocês e em breve estaremos de volta com mais vídeos. Se inscreve aí, dá um like para a gente, deixa seu comentário, deixa sua sugestão aí e a gente vai estar aqui fazendo mais material aqui sobre os clubes nordestinos, sobre essa região extraordinária que é a região nordeste do Brasil e o torcedor nordestino que é diferenciado. Valeu?